Irmãos, nós só priorizamos aquilo que nós amamos. Se a gente não ama, a gente não prioriza. A prioridade está em quê aqui, irmãos? Em conhecer a Deus, em quem Ele é e como Ele pode ser para nós no nosso dia a dia. Sacrifício vai mostrar a face de Deus, vai mostrar os milagres de Deus, vai mostrar os sinais de Deus no nosso meio. A Bíblia diz lá em Levíticos que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, porém o sacerdote a cada manhã colocaria lenha sobre o fogo. O sacrifício, ele é alimentado pelo fogo, porque a questão do holocausto era um altar, uma oferta e o fogo para queimar. Quando nós preparamos o altar, colocamos a oferta, o Senhor mandará fogo do céu para queimar essa oferta, esse sacrifício. Deus vai fazer isso. Deus vai manifestar os seus sinais no nosso meio. Eu creio numa geração que está sendo levantada para entender as experiências com Deus, para presenciar a glória de Deus dia após dia, de testemunhar experiências poderosas com o Espírito Santo, de vivência, de crer nesse Deus real, que manifesta os seus milagres a cada dia. A Bíblia diz que Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus já abriu o mar, irmãos. Deus já curou enfermidades que não tinha cura, já abriu os olhos dos cegos, curou os surdos, fez tantos sinais, e a Bíblia diz que nós poderíamos fazer sinais maiores. Mas por que isso não acontece nos nossos dias? Porque nós não vemos os milagres do Senhor acontecer. O Senhor tem feito tantos milagres, irmãos, na Indonésia. A gente escuta testemunhos de pessoas em células, de pessoas orando, entrando em necrotérios, porque o membro da célula tinha morrido, e falando: eu não aceito a morte dele. E sendo, muitas das vezes, até judiado. Um grupo de células uma vez entrou no necrotério para orar pelo membro da célula que morreu. E ninguém deixou, mas Deus tinha falado para um irmão que andava com Deus, que ele queria curar aquele irmão. E ele chegou lá, a gente veio orar por ele. Já pensou, irmão? Você chega no necrotério, a gente veio orar pelo irmão aqui, porque nós cremos que Deus vai ressuscitar ele. E ele chegou ali e barraram ele, não deixaram eles orar. E eles estavam voltando já para sua casa, e de repente Deus falou de novo: vocês já desistiram, eu quero ressuscitar esse irmão. E eles chegaram e se esconderam, pagaram para entrar escondido, fizeram uma oração, irmãos, e a grande maioria daquele hospital foi convertida para a glória de Deus, porque o irmão ressuscitou. Milagres como esse devem acontecer no nosso meio. Experiências profundas devem acontecer no nosso meio. Uma outra vez, o irmão que se converteu na célula tinha um complexo tão grande de inferioridade. Ele nasceu sem um dedo, e todo mundo percebia que ele se sentia mal por causa disso. E a célula começou a orar, irmãos, eles oraram 3 horas e meia, e nada de crescer o dedo. E eles continuavam orando, e de repente cresceu o dedo para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus manifestaria sinais e maravilhas. Isso é diferente de cura, irmãos. Isso é diferente de cura. É ser restituído um órgão completamente destruído. Eu nunca esqueço do dia que eu cheguei na minha casa.
E o meu tio, ele tinha sido desenganado pelos vírus do HIV, tinha dado 1 mês para ele. E eu olhei para aquele homem cheio de feridas, me deu uma santa indignação no meu coração. E eu falei assim: tio, o senhor crê no Senhor Jesus? O senhor crê que Ele pode fazer algo pelo Senhor? E ele olhou assim para mim, até chorando, e falou: eu creio. E eu fiz uma oração por ele, irmãos. E já faz 7 anos que ele está vivo. E bem, milagres vão acontecer no nosso meio. Mas para isso, irmãos, é preciso conhecer a Deus de verdade, andar com Deus, fazer sacrifícios a Deus e também ter disciplina. Disciplina. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado para os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu esmurro o meu corpo e reduzo ele a nada. É possível isso, a Bíblia diz. Até que a vontade de Deus seja feita. Até que o conhecer a Deus seja feito. Até que o andar com Deus seja feito. Até que o sacrifício seja oferecido. Eu esmurro o meu corpo e reduzo ele a nada. Ezequiel, irmãos, ele teve uma visão de um homem que via sair águas do trono de Deus. E ele via a água indo para a região do leste, em direção do Mar Morto. A água desaguava lá. E ele começou a caminhar por aquele caminho. A Bíblia diz que ele andou meio quilômetro. Num rio, irmãos, era um rio. Era como se fosse uma praia ali. Já pensou você caminhando na praia e anda meio quilômetro? E as águas, elas continuam sendo iguais. E de repente ele andou meio quilômetro. E as águas começaram a bater no seu tornozelo. Ele andou um pouco mais meio quilômetro. E as águas começaram a subir até o joelho. Depois ele andou mais. E as águas começaram a andar na cintura, nos ardelhos. E de repente ele começou a andar mais, irmão. Já pensou andar meio quilômetro com a água na cintura? Olha a dificuldade. Isso fala de vontade de chegar a um objetivo. E ele começou a andar, até que a água começou a passar da altura dele. Ele teve que ir nadando. E ele foi nadando mais meio quilômetro. E sabe o que ele viu, irmãos? A água purificando o Mar Morto. Os vegetais que não tinham ali começaram a brotar. Os peixes que não existiam ali começaram a nascer, a viver. Porque a água, ela purificava aquele lugar. O que eu quero dizer com isso? Se isso acontecer, os seus olhos vão contemplar coisas que diz a palavra que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração de nenhum ser humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fique em pé, pelo poder do nome de Jesus. Nós queremos uma geração que será levantada para sinais, para milagres. E além de tudo, ser testemunha do Senhor por onde passar. Porque eu sei que o Senhor, que o meu Redentor vive. E com os meus olhos eu hei de vê-lo. Eu vou ver, porque eu vou ter experiências profundas com Deus. Vamos cantar essa canção para finalizar esse culto. Ele me ama. Oh Senhor, nós queremos ter experiências contigo, Senhor. Manifesta, meu Deus, nesse momento
uma carência pela tua vontade, meu Deus. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia! De repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Diga bem alto ao Senhor. Ele me ama, Ele me amou. Ele te ama, irmão. Ele te ama. Oh, Senhor Jesus. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me apaixonado, meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Levante suas mãos aos céus. Senhor, nesse momento,